Ok. Vamos ver então o que é que falta. A gente viu então o que é CPE e o que é RE, radiação, equilíbrio de radiação e equilíbrio de partícula carregada. Equilíbrio de partícula carregada, em particular, a gente viu o campo, dois casos, um caso semelhante ao equilíbrio de radiação, que era com fonte radiativa uniformemente distribuída, e depois a gente viu com um campo externo de radiação indiretamente ionizante. Né? O campo externo que a gente viu é sempre um campo de fótons ou nêutrons. E a gente viu que nesses casos, como é que a gente definia CPE, que diz respeito, obviamente, à radiação secundária criada. E a gente viu que se eu tivesse CPE e se eu tivesse RE, então eu podia definir algumas coisas. Principalmente eu poderia definir que a dose no volume onde eu tenho CPE, ele é igual ao Kerman da radiação. Em outros casos a gente vê que isso pode ser relacionado também com a exposição, caso seja no ar. Hoje a gente vai ver um caso específico, mais realista, que é o caso onde eu tenho o TCPE, que é uma quase CPE, né? Para a gente entender onde é que isso vale, a gente tem que começar primeiro a ver quais são os casos de failure. Esse failure é uma tradução meio esquisita. Não existe uma tradução em português, aliás, nem em inglês, essa frase está muito boa, porque isso quer dizer a falha na CPE. Né? A CPE não falha, eu tenho CPE ou não tenho CPE. Então não existe falha na CPE. O que existe são algumas condições onde a CPE não pode ser aplicada. Claro que eu tenho algumas condições que são necessárias, que é aquela condição. A principal condição qual é? Tanto na RE quanto na CPE. Qual é a principal? Essa não é a principal, essas são condições necessárias. Né? As condições necessárias é homogeneidade na composição, homogeneidade na densidade, mas a outra... Oi? Campo uniforme, mas qual é a condição? Essas condições elas podem existir, eu não existir CPE. Né? Tá naquela distância. O fundamental é a distância. O fundamental é que a partícula que é criada, eu tenho que ter uma distância entre os limites da região de CPE com os limites da região do material, tem que ser essa distância mínima. Essa distância mínima ela tem que ser maior do que a distância de penetração da partícula criada, da carga, né? E no caso da radiação, a partícula criada ela tem a fóton. Então você tem que ter RE, eu tenho para um fóton e partícula para a CPE. Tudo bem. Essas condições principais, mas as condições são difíceis de obter. Então o que a gente vai ver é quando é que essas condições não são satisfeitas. Quando essas condições não puderem ser satisfeitas, eu não tenho CPE. Mas em alguns casos, eu tenho algumas condições que permitem relacionar uma proporcionalidade entre a dose e o Kerman. Se eu tiver satisfeito uma situação de proporcionalidade entre a dose e o Kerman, mesmo que essa proporção não seja direta, que tenha alguma pequena constante, então aí eu posso dizer que eu tenho uma quase CPE. Uma quase CPE é uma CPE transiente, que ele chama, e é transiente porque ela demora um pouco a ser atingida. Então, aqui estão as principais causas do que ele fala para a CPE não poder ser atendida. É óbvio, ele está falando, ele só está fazendo negação
Em termos de lógica, quer dizer, quem conhece um pouco de lógica, está acostumado com lógica, se aquelas condições são condições necessárias para que a coisa aconteça, se aquelas condições não são atendidas, é óbvio que essa condição também não vai acontecer. A lógica é cristalina. Se eu preciso de A, B, C, D e E para que X seja verdade, se eu não tenho A, B, C, D e E, eu não tenho X. É isso que está escrito aí. Tá? É isso que ele quer dizer com essas condições. Então, tem 4 causas básicas. Ora, pipocas. As causas básicas são aquelas das condições que são necessárias. Né? Então, é claro, se eu tenho uma composição não é homogênea, se a densidade não for homogênea, se eu não tiver um campo uniforme, eletromagnético, e se eu não tiver o campo da radiação sendo uniforme, então eu não tenho CPE. Vocês viram que aqui, nessas 4, ele não inclui a distância, que é a questão básica. Justamente porque a distância é o que permite, que é a condição mais flexível. Porque dependendo dessa distância, eu posso ter ainda uma proporcionalidade ou não. Agora, isso aqui, vamos entender por que isso aqui afeta. No fundo, para a gente compreender por que eu tenho CPE, por que aquelas 4 condições são importantes para a CPE, ao mesmo tempo eu estou entendendo por que elas não podem gerar CPE. Então, uma das coisas claras que ele coloca é a proximidade com a fonte. A proximidade da fonte altera qual dessas condições? Uniformidade do campo. Oi? Uniformidade do campo. Me explica isso. Você não vai conseguir ter linhas paralelas. Se for uma fonte... mas, por exemplo, suponha que seja um raio-x. Se tem uma produção de radiação. Você vai ter atenuação. Os casos reais, o que ele falou é verdade. Se eu tiver uma fonte pontual, essa fonte pontual ela emite raios divergentes. Uhum. Se os raios são divergentes, a uma distância curta, lembra do ângulo sólido, né? Se eu pegar a mesma área aqui e vou afastando a mesma área, a quantidade de afluência vai diminuindo. Né? Se eu tenho uma radiação, uma fonte pontual, pego uma certa área, ao longo de uma linha, essa fluência vai diminuindo com R ao quadrado, que é simplesmente o ângulo sólido. Então essa é a condição de uma fonte pontual. Mas eu posso ter um tubo de raio-x, que não é uma fonte pontual. Se eu tenho um tubo de raio-x, o tubo de raio-x, ele não emite paralelo? Não, ele não emite paralelo. Ele não emite paralelo. A rigor ele emite numa distribuição angular específica. E se ele for blindado, sim. Se ele for colimado, eu posso fazer quase paralelo. Mas mesmo assim, perto das bordas, eu tenho um certo espalhamento. Então, não tem como você produzir um campo paralelo de radiação de fótons. Tá? O único jeito é você fazer, de qualquer maneira, ou uma fonte pontual, ou um tubo de raio-x, razoavelmente longe. Se você pegar, quanto mais você se afasta, mais você tem um caso quase constante. Né? Tá claro? Então essa é uma condição. Então se eu tenho proximidade com a fonte, eu não tenho um campo constante, portanto, esse desenho está muito ruim, porque ele sugere raios paralelos, né? Então ele sugere um campo constante aqui, porque se os raios realmente forem paralelos, o campo é constante, mas mesmo assim, se eu tiver um coeficiente de atenuação muito alto, ele também vai, ao longo do percurso, ele também vai ser, em termos de distância relativa, uma coisa não uniforme. Portanto, aqui eu vou ter mais radiação disponível e aqui eu vou ter menos radiação disponível. Mas a gente já não tinha falado que o mundo ia ser muito pequeno? Pois é, mas isso significa outra quebra. O problema é que, seja lá o que for, o que ele está sugerindo aí
é que se alguma dessas condições, por exemplo, não for, que a amostra não seja muito pequena, que ela seja grande, então se a amostra for grande, também você tem a quebra da uniformidade do campo. Então, se o campo deixar de ser homogêneo, então se ele variar, isso aqui, ele quebra essa condição que a gente estabeleceu, que ao longo aqui do V, eu teria que ter um campo homogêneo de radiação. Então, se eu não tiver um campo homogêneo, isso aqui dança, obviamente eu não posso ter CPE dentro da estrutura. Eu só posso ter CPE se eu tiver uma região grande, onde tenha campo homogêneo, e aí dentro da região grande eu vou ter uma região pequena na qual eu posso ter CPE. Tá? Não basta ser o campo homogêneo, precisa ser campo homogêneo e obedecer àquela questão de distância. Só nesse caso é que eu vou ter CPE. Ou seja, só uma daquelas 4 condições iniciais não funciona. Outra coisa que pode acontecer é que, inevitavelmente, perto do limite, eu não vou ter campo uniforme. Perto do limite, eu não vou ter campo uniforme por 2 razões. Primeiro, oi? Do limite do volume. O que eu falei? Não, eu não entendi. Perto do limite da superfície. Perto desse limite, ou seja, perto da transição entre os dois meios, entre o ar presente e o meio que eu estou querendo medir, o que vai acontecer é que, nesse limite aqui, primeiro eu tenho um escape de radiação e, segundo, eu tenho poucos átomos disponíveis do material para produzir a radiação secundária. Então, são 2 efeitos que se somam. Ok? E à medida que eu vou entrando, obviamente, eu vou deixando, ele não vai mais escapar, portanto eu tenho um aumento da produção, porque não escapa a radiação, eu tenho um aumento da produção da radiação secundária, e ao mesmo tempo ele passa a ter uma maior amostragem, um maior número de átomos para produzir radiação dentro do material, tornando a radiação uniforme, que é a condição da uniformidade da radiação, do campo de radiação. Então, perto dessas superfícies, você vai ter distorções que vão atrapalhar a CPE. Você veja que ele pode ser devido à mudança na produção de partículas carregadas, ou seja, a quantidade de partículas carregadas, ou aonde fica o scattering das partículas que estão escapando do material. São essas 2 condições que eu mencionei. E aqui ele faz uma ilustração, que é meio maluca, que é, por exemplo, não precisaria ser, ele usa aqui o mesmo material, só que ele chama de phantom ar equivalente. O phantom ar equivalente ele tem a mesma composição do ar, só que num plástico. Então, obviamente, a densidade dele é muito maior, então a densidade aqui é 1, enquanto que a densidade do ar é 10 a menos 3. Então ele faz a passagem só para ilustrar. Isso para poder explicar qual seria o range, para ser um range equivalente dentro desse cara, qual seria o range equivalente no outro cara. Como é só a densidade, o μ é a mesma, o que varia é só o ρ, portanto, um pequeno volume aqui, se ele perde na superfície, se a superfície aqui está sobrando uma parte do material, para ser equivalente ao percurso das partículas nesse pequeno aqui, você precisa aqui de um volume do outro lado muito maior, ou cerca inversamente proporcional à densidade. Se a densidade tem o fator 10 a menos 3, isso aqui vai ter que ser 1000 vezes maior do que esse volume pequenininho, ou seja, a distância tem que ser 20.000 vezes maior, para poder tornar a coisa equivalente. Além disso, nesse caso, nitidamente, se o feixe é limitado aqui, essa região sequer está sendo
irradiada pelo feixe. Então não tem maneira de você conseguir CPE de outro lado. Agora, o que ele diz é que à medida que você vem caminhando aqui com esse volumezinho V, não V', mas à medida que o V inteiro vai passando aqui para dentro, primeiro, que todo o volume vai ficar dentro do material. Então você deixa de ter essa parte aqui. Segundo, que o fóton vai estar aqui. Mas ainda você pode ter um certo número de partículas que estão escapando. Então, à medida que você vai entrando, o que vai acontecendo é que a dose ela vai aumentando, atinge um pico e depois começa a decrescer. Esse começo a decrescer não é óbvio a partir daqui. Mas dá para você entender que à medida que eu for aumentando, eu não estou naquelas condições de CPE. À medida que eu vou aumentando, aí o que acontece é que o feixe vai diminuindo por atenuação, se eu não estiver nas condições de CPE. E se o feixe for diminuindo com atenuação, o que vai acontecer é que a dose começa a diminuir, porque você começa a ter um feixe menor. Então vocês vejam, e esse é o caso real. Aquele caso do RE e do CPE, eu tenho que forçar a barra. Porque para dizer que eu tenho um campo uniforme dentro da CPE, é uma coisa bem complicada. É uma coisa que praticamente não existe. Porque eu não posso dizer que se eu tomar o pé da letra com uma precisão infinita, ou pelo menos uma precisão muito alta, dentro de qualquer volume vai decair o feixe. Qualquer feixe externo decai. Não é possível você conseguir um feixe interno e supor esse feixe externo constante. Isso é constante dentro de uma precisão pequena que você coloca. Então, o caso mais comum é a coisa cair e você não ter CPE. Só que nesse caso, você pode ainda ter uma coisa proporcional, e essa coisa proporcional ainda pode ser chamada de CPE. Tá? Então seria uma TCPE. Já falei. Não é um pouquinho diferente. O que ele fala aqui é que ele fala no caso específico, e aqui o que ele faz é calcular a penetração e dizer que a penetração é 1000 vezes maior. Mas no fundo, e ele usa no livro duas figuras para isso, mas está falando a mesma coisa nas duas, só que ele está destrinchando um pouco mais por que isso acontece. Bom, tem uma outra ainda causa de problemas com a CPE, é que quando você vai para energias muito altas, um aumento na energia não cria uma proporcionalidade nas partículas que estão sendo geradas. Ou seja, as seções de choque não são uniformes, você não aumenta a energia e aumenta a partícula proporcionalmente. Portanto, as seções de choques também não variam diretamente proporcionais. Então, nessa região, começa a ficar tudo muito complicado, porque você, nesse caso, você vai ter o que ele chama que a radiação primária, é que tem um monte de coisa, né? Ele fala no poder de penetração, ele fala o quanto ela penetra. O que ele diz é que a radiação primária, ela varia com μ. Em compensação, a energia de uma partícula criada, quando você cresceu a energia, ela diminui muito menos. Então, se você pegar a energia de uma partícula muito alta que vai entrando numa região, essa energia vai caindo. Só que essa energia vai caindo, portanto, vai produzindo menos partículas. Só que as partículas que vão sendo geradas, elas penetram mais do que essa radiação. E isso cria um acréscimo que, por sua vez, vai crescendo de cargas produzidas. Portanto, isso se afasta da CPE.
Vocês conseguiram alcançar isso? Não, não entendi. É que você falou de energia, né, professor? O feixe vai perder energia, vai perder intensidade. O feixe inicial. Isso. Então, o feixe inicial vai perdendo intensidade com o coeficiente de atenuação. Tá? Agora, o feixe vai perdendo a intensidade, mas as partículas que vão sendo criadas, Então, a mesma energia. elas não vêm com uma energia proporcional à perda de números de partículas. Portanto, a energia que eu estou cedendo para as partículas carregadas, que podem ser, por exemplo, inicialmente ela pode ser igual ao do fóton, só que é uma certa proporção, mais profunda ela vai ser menor que a do fóton, mas vai ser criada inicialmente proporcionalmente com a mesma distribuição de energia. Só que nesse caso, essas partículas aqui que são criadas, elas não decaem, a energia delas, como é alta, ela não tem o mesmo poder de penetração, ou seja, ela tem mais poder de penetração do que as outras. Ou seja, a diferença de poder de penetração das partículas secundárias criadas é diferente do decréscimo do número de partículas criadas, ou seja, da atenuação do fóton. O fóton vai diminuindo, portanto, como o fóton vai atenuando, o número de partículas também vai atenuando. Só que ele vai criando partículas com energias altas e essa penetração da partícula alta não é a mesma. Então ele cria uma distorção naquela uniformidade de campo de radiação. E começa a sair mais partículas. As partículas carregadas começam a sair mais do que diminui o número de partículas criadas, ou seja, a atenuação do fóton. Tá? Então ele mostra aqui o range. Então ele sai de uma partícula, essa aqui ela tem energia inicial. Aqui você tem 7% é a atenuação do elétron. Tá? Se você passar de 10 para 30, você passa aqui você triplicou, aqui você dobrou. Então você vê que a penetração entre as coisas aqui não é a mesma coisa. E para o neutro o efeito é menos sensível, mas também dá problema. Então, com esses efeitos todos, você tem uma atenuação da radiação primária ao longo da distância e acaba de uma maneira ou de outra, seja qual for a conclusão, você cria uma não uniformidade no campo de radiação, portanto você não pode ter CPE. Tá? Por causa dessa questão de energia, que você não consegue medir exposição para energias maiores do que 3 MeV, porque para energia maior que 3 MeV no ar, você não consegue obter uma condição de CPE. Então, como você não consegue obter uma condição de CPE, por maior que seja a amostra que você tem, ou maior que seja o volume de ar que você tem, então você diz que você não pode medir a exposição para essas energias altas. Mas, de novo, se ainda é possível ter alguma correlação, você chama isso de TCPE. Então, como eu disse para vocês, TCPE é alguma região onde eu tenho a proporcionalidade, o símbolo está errado aí de novo, e no livro também está errado. Isso não é proporcionalidade, isso é símbolo de aproximado, né? De aproximadamente KC. Não é aproximadamente que vale, o que vale é proporcionalidade. Ele tem que ter de alguma maneira uma constante de proporcionalidade que seja maior que 1. Tá? Então ele vai considerar para isso 2 casos. Um caso onde ele possa dizer que a produção de Primstraum é muito pequena. A gente já viu que isso é um caso real. Já viu que a produção de Primstraum é da ordem de 1%, ou menor ainda para prótons.
Então, nesse caso, eu posso dizer que eu não tenho perda por neutral. Essa condição consegue ser razoavelmente, facilmente atendida. E outra, se você tem perda, mas por outro lado, esses fótons que você perde saem do material. Então, se ele sai do material, você também vai ter uma condição em que você vai poder equilibrar um pouco as coisas e dizer que você tem que ter CPE. Opa. Então, e aí agora você tem essa condição. Então, imagine que você não tem perda por radiação, tá? Isso, a rigor, é verdade, só para nêutrons, né? Porque para nêutrons você transfere muita energia e aí você tem um próton, você tem as partículas carregadas com energia que perdem muito pouco por radiação. Isso mais ou menos é satisfeito nesses casos aqui, onde o kerma de radiação é menor que 1% para fótons até 3 MeV, mais ou menos. Então, o que acontece aqui, isso é realmente complicado para vocês terem como é. Então, a gente já viu por que ele sobe, né? E aqui ele atinge o máximo, tá? Aqui ele atinge o máximo, e aqui ele vai decair, porque eu estou tendo atenuação. Como é que seria essa figura se eu tivesse as condições de CPE satisfeitas em algum volume dentro do material? Não ia cair. Ia ser constante. Não ia nem subir isso. Gostei de ver as opiniões divergentes. Então discutam. Não, a dose ia ser constante. Não ia cair. Isso é constante, não ia nem subir nem descer. Não ia ter nem a subida? Subir. Não, veja, talvez você não tenha entendido a minha pergunta. Minha pergunta é se eu tenho um material com uma região interna de CPE. Ah, sobe e ficou. Isso. Isso é importante que todo mundo entenda. Numa condição de CPE, ele vai subindo do mesmo jeito, porque mesmo que eu tenha uma superfície, um volume no qual seja possível CPE, que era aquele nizinho, né, um volume pequeno. Se esse volume pequeno estiver perto da borda, eu não tenho CPE. Só que à medida que eu vou indo para a profundidade, ele vai tendendo a CPE e, por sua vez, vai subindo a dose dentro do material. E a hora que ele atingir aquela posição de CPE, ele fica constante. Ok? E se eu continuar mais para frente? Uma hora vai quebrar, vai ter mais CPE. Quando se aproximar da outra, Aí vai começar. antes da outra borda, se ele vai cada vez mais profundo, o que acontece? Vai perdendo foto e aí vai perdendo Vai mais. começar a Vai cair. perdendo foto, a radiação vai diminuir, então ele começa a cair. Tá claro? E aí ele começa a cair proporcionalmente ao número de fótons. Quer dizer, então ao invés de ficar constante, pensando numa... Não é porque vocês não viram outra explicação. Então você tem, no caso da dose ser exatamente igual aqui à superfície, você tem um caso de CPE de verdade. Agora, no caso da CPE transiente, no caso que está aqui, o que acontece é que o K não é exatamente igual ao KC. Porque o K aqui é o KC, mas como é aproximado o caso, né? Como é aproximado, ele não está contando a perda do KR, então o KC é menor. O KC não é o K total, não é o kerma total. Professor, Fala. o kerma é a energia Transferida na transferida primeira. na primeira. Se ela só é medida para fótons de nêutrons, como é que vai ter perda radioativa? Da partícula secundária. Ah, O kerma só mede a energia transferida para a partícula secundária na primeira interação. com um certo material, numa certa massa. Claro. Sim.
Ah, entendi. A pedra radioativa é o que sai do material. Kerma, quando você fala em kerma que energia transmitida. Mas esse kerma, ele tem duas componentes. Ele tem o kerma de partícula carregada e o kerma radioativo. O radioativo é quanto a partícula carregada perde de... Tá bem. Tá bom? Professor, Sim. você pode repetir o que eu falou para ele? Eu acho que me confundiu sobre o Kerman. Repetir? Repetir sobre o Kerman, O quê? que eu acho que eu me confundi. Quando você falou. O kerma é a energia transmitida por unidade de massa, né? Porque tem a questão da mesma dose, então é a quantidade de energia transmitida por unidade de massa devido à primeira interação. Tá. Mas aí você falou sobre a partícula secundária. Então, porque o kerma é o fóton transferindo energia para a partícula carregada, né? É ionizando. Então, o fóton transmite partícula de energia para a partícula secundária, um elétron, um próton, seja lá o que for, e esse elétron ou próton tem carga. E, portanto, se essa carga andar, ela vai ter radiação, ela vai ter um estralo. Fisicamente, necessariamente, ela vai ter. Pode ser significante ou não. Então, tem uma parte do kerma, o kerma, que é essa energia transmitida, você pode dividir depois com duas componentes. Uma componente da partícula da carga colombiana, ou seja, o que fica com o elétron e vai embora com o elétron, e quanto desse elétron, quanto de energia cinética esse elétron vai perder por radiação. Isso é o kerma radioativo. Então a gente viu que o kerma pode ser dividido em dois termos, kerma colombiano mais kerma radioativo. Tá? Então, o que acontece então é que aí, quando você tem esse caso em particular, ele vai subindo, ele atinge o máximo, que se fosse CPE de verdade, ele ia ser constante durante uma certa faixa e depois ele ia cair. E ele realmente é constante durante uma certa faixa, né? Agora, isso aqui, se você pensar que essa curva aqui é a curva de atenuação do material, tá? Então essa é a energia que ele está transmitindo. Ou seja, a energia que ele transmite aqui logo no início é uma energia muito alta porque tem todos os fótons chegando. Então a energia transmitida na primeira interação é a maior, porque a energia transmitida na primeira interação, ou seja, o kerma, ele é muito alto na superfície e vai decaindo. O kerma vai decaindo à medida que você vai para a profundidade. Ok? Só que à medida que você vai indo para a profundidade, o kerma vai decaindo e a dose está aumentando. Até que você atinge o máximo da dose é o CPE, e aí depois ela começa a decair porque o kerma está decaindo também. Se o kerma decai, a dose também decai. Por que ela fica um pouco acima da curva? A dose. É. Todas as partículas secundárias, né? Não faz sentido. Porque o kerma também é das partículas secundárias. Das terciárias, não pode. Como é que é isso? Ué, as partículas carregadas que são formadas a partir do feixe de fótons depositando a dose, elas também formam outras partículas carregadas, não formam? Tem. Então, essas outras. Mas isso a gente já viu que na CPE isso resolve, né? É. Mas na TCPE não. Na TCPE não. E por que na TCPE não? Porque. É na secundária, não é na terciária. Ah, então não sei. Não sei.
Imagina um volumezinho pequeno, aquele volumezinho pequeno. Tá? Se você pegar aquele volumezinho pequeno, vem o kerma na superfície daqui é maior do que o kerma na superfície daqui. Concorda? Então aqui ele está fornecendo com esse kerma um monte de partícula carregada. Aqui ele está produzindo menos partícula carregada. Então, se ele está produzindo menos partícula carregada, na outra ponta, está entrando mais do que está saindo. Sim. Se está entrando mais do que está saindo, a dose é maior do que a dose no CPE. Não quer mais. Maior do que o kerma médio, digamos assim. Tá? Porque você tem que sempre pensar que a coisa não vale com ponto. Você sempre precisa de um certo volume que funciona. Por isso é que eu falei para vocês que vocês tinham que ler o capítulo antes. Esse capítulo é enroladinho. Mas vocês conseguiram entender o que eu estou falando no detalhe? Porque o que entra aqui nesse lado do kerma é maior do que sai do lado de cá. Então a dose depositada é maior do que o kerma médio nessa região em que ele está entrando. Tá? Então você tem a dose aqui maior que o kerma médio. Se você continuar, então, o que ele diz é que quando você está entrando, você demora um certo tempo para chegar num lugar onde dose é igual a Kc. Então, isso é a dose é igual ao kerma na posição de máximo que você tem no teu sistema. Ele está só explicando o que estava no gráfico. E aí ele está explicando como é que isso daí, você chega nesse ponto aqui em particular, porque você tem, a partir da profundidade D máximo, a distância que a partícula secundária, começando na superfície, penetra na direção do incidente do raio incidente, e ele se torna ele tem uma contribuição então dessas partículas que não saem do material. E a contribuição dessas partículas que não saem do material, que vão sendo emitidas na mesma direção, aumenta o que entra em relação ao que sai. Portanto, você tem uma dose maior que a dose do kerma. Não é só o kerma que acontece, porque você tem mais partículas entrando no volume do que partículas saindo. Portanto, nesse caso, você tem a proporcionalidade conduzida. E depois ele fala também que pode acontecer isso aqui. Pode acontecer, dependendo do caso em que você tiver, se você tem perda radiativa significante, o que vai acontecer é que a coisa fica por baixo. Por quê? Veja que aqui mesmo no máximo, você não está atingindo, mesmo no máximo, você não está atingindo o kerma. Porque essa energia da radiação secundária você não Que é o QR, porque aí você tem um KR que é significante. Se o KR é significante, a dose máxima é até igual ao K, mas não ao K de colombiano, não ao K. Você tem no resultado total um monte de energia que você está produzindo e que não está ficando no material. E mesmo quando você já está completamente imerso e não tem a partícula, não tem a radiação escapando, a radiação carregada escapando para fora do material, por outro lado você tem uma parte que está escapando, que é a parte de fótons que está sendo perdida pelas partículas carregadas. Então está faltando energia, a tua dose é menor do que a tua dose no CPE. Lembra que o CPE ser verdade bonitinho, eu não considero perda por radiação.
A condição do CPE exige que não tenha perda por radiação. Mas em alguns casos, se for pequena a perda por radiação, você ainda pode dizer que é mais ou menos, simplesmente somada por um fator, tá? Esse mais ou menos significa que tem uma proporcionalidade e essa proporcionalidade vai ser dada pelo fator de atenuação do X médio. Esse X médio que ele calcula, veja que isso aqui é a queda no colombiano multiplicado por... Com licença, avaliação de sincronizagem? Quê? Avaliação de sincronizagem? Não, isso é uma aula. Isso aqui é um fator, não é que a queda do cacete, tá? Isso aqui é só um fator constante, porque o X aqui é médio. Se X é médio, isso aqui é um fator constante. Então isso aqui, esse fator constante é uma proporcionalidade. É uma fórmula que foi obtida mais ou menos empiricamente, que isso aqui diz que é proporcional ao quanto os fótons percorrem. Se a distância média percorrida pelo fóton é muito pequena, é claro que isso aqui vai tender a 1, e aí eu não tenho nada. Não tem correção. Se, por outro lado, as coisas que eu estou considerando, a energia do fóton sempre terciário produzido é significativa, e você tem, dentro de um percurso médio, sei lá, digamos de um centímetro ou qualquer coisa assim, então esse fator começa a ser importante, e aí o Kerman é bastante reduzido, porque ele perdeu essa energia. O que acontece é o seguinte, em outras palavras, se o coeficiente de atenuação em relação à energia do fóton produzido pela carga desacelerada é muito pequeno, então ele vai acabar ficando imaterial e não converjo para o caso de CPE. Se, por outro lado, essa energia perdida por radiação é significante e vai percorrer uma distância razoavelmente grande, ela vai escapar do volume que eu estou considerando de quase CPE, e, portanto, eu vou ter um fator diminuído. E, então, esse X médio não é X, mas esse X médio é a distância média que a partícula secundária percorre com a sua... é a distância média que ela percorre na direção do raio-x primário. Quer dizer, no fundo ele está medindo, é uma fórmula empírica para medir o quanto isso distorce a minha CPE. Porque, na última instância, eu estou distorcendo o campo. Então, essa é uma maneira de aproximar a distorção do campo, e o que ele fez aqui é simplesmente expandir numa série de potências. Tá? Então, ele pegou aqui essa exponencial, dividiu em termos de potência e chegou à conclusão que você tem. O X é sempre pequeno para ignorar os outros termos. Oi? O X é sempre tão pequeno para ignorar os termos quadrados. Você sabe que a maior parte das exponenciais é muito perto, quase sempre você pode... É difícil você, numa exponencial, considerar todos os termos de uma expansão. Em geral, nos fenômenos naturais, da física, você sempre pode aproximar, se não pelo primeiro termo, pelo segundo. Aí está tudo bem. Entendeu? Você tem que pegar segundo, terceiro, quarto termo, só que você pegar um range muito grande com isso. Então, esse caso é um caso sempre aproximado, e esse é o caso realista. Mas, por outro lado, não existe dimensões definitivas para que isso possa ser verdade ou não. A rigor, o que você tem que fazer é testar as coisas, ver se funciona caso a caso, e aí construir o seu detetor de acordo com a CPE para ver que você pode aplicar as condições e obter uma calibração. A rigor, os detetores são testados para ver se eles têm linearidade, para ver se ele tem umas respostas lineares em termos da intensidade ou em termos da energia. E é por isso que os detetores só funcionam para algumas faixas
Cada detetor é adequado para uma coisa. Então, o detetor varia muito. Dependendo do que eu quero medir, eu tenho que usar um detetor de dosímetro, né? Estou falando especificamente. Porque o detetor de dosímetro tem que ser construído de tal maneira que ele seja adequado para aquela medida e que ele simule uma situação de CPE, ou pelo menos de CPE aproximado. E se não simular, eu dancei completamente. Teve uma época que eu estava tentando estabelecer alguma proporcionalidade, eu tinha uns detetores grandes e aplicava um feixe pequeno, né? Para ver se era proporcional. Mas o problema é que as respostas são tão loucas que você não consegue nem saber se é proporcional ou não. Porque se você aumentar muito a energia, você aumenta muito a espalhada, ele começa a detectar mais, é incontrolável isso. Então, para cada detetor tem uma coisa. Fluoroscopia sendo um detetor, que tem que ser embaixo da mesa, ou seja, cada coisa você usa um detetor para dosímetro, especificamente. Né? Claro que um detetor para tomografia, um detetor para essas coisas que eu não quero saber dose, eu quero saber imagem, não tem nada a ver com isso. Isso é específico para dosimetria. Professor, se você tivesse que definir o DCPE em, sei lá, 3 palavras, seria o quê? Um CPE aproximado? É uma região onde é possível estabelecer uma proporcionalidade entre o kernel e a dose, e essa proporcionalidade não é mas não pode ser Ok. Isso é quase. Não é igual, Por que mas... transiente? Transiente. Porque eles inventaram, eu não entendo isso na internet. Não me pergunta isso, que eu acho esse nome horroroso. Eu acho esse nome... Eu até sei o que é transiente. É transiente porque ela vai, na hora que você vai aprofundando, tem uma região no material que você consegue funcionar. Ela é transiente porque ela não é e passa a ser. Então aqui na figura, por exemplo, você vê que transiente não é no material inteiro. Você vê que transiente é depois que você estabelece a proporcionalidade. E aí você vem vindo, não é transiente, aí depois começa a ser. E se for muito, também deixa de ser, porque aí você começa a decair de uma coisa semelhante para outra extremidade do material. Se o material tiver limites, aqui, suponha que ele venha até esse limite, aqui perto ele vai cair de novo. Ele vai cair porque você tem uma condição equivalente a essa aqui. Tá bom? Não vai cair. Vai. Não, veja. Aqui, a radiação que ele gera, que sai para cá, só que o outro lado ele gera e sai para lá. Eu pensando em frequência. E a energia, nesse caminho aqui, o que entra e o que sai é proporcional, depois começa a sair muito mais do que entra. Todo mundo viu isso? Então, essa aula é curtinha, agora vem algumas dicas de prova. Olha só, eu dando dica de prova. Essas histórias, anota aí. É uma coisa histórica, eu dando dica de prova. Seguinte, não se deixe enganar pela aparência. Parece que só tem coisas faladas, mas tem um monte de relações matemáticas aqui que te permitem, por exemplo, sabendo a fluência, achar qual é a dose, a relação de fluência e exposição, tudo isso são contas. E os exercícios do ATICS fazem essas contas. Não são, eles são razoavelmente fáceis, mas a questão é entender o que ele diz. Eu não consegui entender, Tem algumas coisas do que ele diz que são difíceis, e mais, tem algumas respostas dele que estão erradas. O meu livro foi roubado, eu já tinha no meu livro, uma vez eu anotei todos os exercícios que estavam errados, só que algum aluno ficou com o meu livro, me devolveu,
Então eu não tenho nem mais anotado isso. Eu não resolvi agora, resolvam com a Caroline e com a Micaela, para ver isso. A primeira parte do curso. Tem um monte de relações matemáticas que não estão escritas, que é só pensar um pouquinho. Eu posso pedir, por exemplo, a relação entre fluência e número de cargas produzidas. Eu posso pedir a relação entre fluência e atividade de uma fonte. Eu posso pedir um monte de coisa em contas. Isso não necessariamente estão nos exercícios. Então não se engane achando que é só ler o que está nessas apresentações, porque aqui não tem conta nenhuma. Então vocês têm que saber fazer, vocês têm que saber, por exemplo, relacionar, dada a fluência, qual é a exposição que eu tenho numa certa região do ar, dada a fluência de energia, qual é a dose que eu tenho, se foi absorvido tanto de energia. Tem um monte de conta que você pode fazer que são bobagens, que é só relação entre as grandezas, mas você tem que saber efetuar essas relações entre as grandezas. Tá? Perguntas antes da prova? Eu tenho esse gráfico aí. O que significa? Tem duas curvas. Tem dois descendentes. O que é a de cima? A de cima é o Kerman. E a de baixo? Só Kerman de partícula carregada. Então significa que nesse exemplo aí tem muito A diferença aqui é o Kerman radiativa, porque aqui esse caso é o caso 2, justamente onde você tem perda radiativa. Então você vai ter a mesma curva que você tinha antes em relações carregadas. No caso anterior, a diferença desses dois gráficos, no caso anterior, eu não tinha Kerman radiativo, então o KC era igual a K, então essa figura aqui é a mesma do anterior. A única coisa que ele fez foi botar o Kerman total aqui, porque aqui ele está considerando que tem K radiativo. É exatamente o mesmo gráfico. Ele só é abaixo do Kerman total, porque aqui o Kerman total tem KR. E essa equação aí, Kerman radioativo é igual a mídia de transferência de energia menos uma média isso? Isso aí é o percentual, né? É μTR menos IEN dividido por μTR, né? Isso vem das relações da primeira parte do curso entre as definições do μ. μTR é energia transmitida. Isso, e o outro é um menos G. O IEN o que é? MTR é um menos G. Não. Sim. Que é o MTR? É só saber energia. Então, o que ele está dizendo? μTR menos IEN o que é? A diferença do transferido e do absorvido. Que dá? Um menos G. Que dá? Qual é? A dose? Não! Ele é o que isso? Fisicamente? Entendi. Escapou, né? É o que escapou. Escapou. Genial. Eu só quero que escapou sobre o que chegou. Entendeu? Essas fórmulas são óbvias. Mas se você não parar para pensar nelas alguma hora, mesmo que eu dê elas na prova, você vai lançar. Você não vai saber como usar. Se eu trocar isso aqui e falar... não pode falar nada, porque o término não tem ensino. A gente tem uma pergunta que ninguém entendeu. Na parte do CPE, em CPE para fonte externa, tem uma equação 4.4a. Tem aí no slide, provavelmente. Tem. Que tinha uma referência ao capítulo 2. Que tem a referência no capítulo 2, exatamente. Eu falei para vocês que eu tive que ir lá no capítulo para ver o que estava A gente acontecendo. voltou também. Ninguém tem Eu não faço ideia. antes. Aqui, né? Tá chegando. Antes. Antes. Essa. Aí. Essa aqui.
É porque ele não diz nunca que esse Você último foi R. nas equações que ele manda? Você foi na equação que ele... Porque senão você não consegue entender o que é esse N aqui. NTR, ele diz que é o R in menos R out. Uhum. É a primeira parte. Não, a única diferença é porque na 2.11 tem um somatório de O que acontece é que na 2.11 acontece, ele conta o que é esse N aqui, né? Esse N é net. Net é o que sobrou. Então é o que foi produzido, o que foi transferido, né? O que foi transferido, líquido, é o próprio E transferido. Só que E transferido líquido é toda a energia que foi transferida menos a que escapou para a radiação. É a mesma equivalência que você tem no μTR e μN. Tá? Então esse médio é um médio que foi transferido. Aqui, menos o R alta, para você dar coisa. Agora você tem que tirar. Isso aqui é o que entra menos o que sai, né? Aqui é o que está saindo. Aquilo que você produziu, aqui saiu do volume. Agora, fora que saiu do volume, você tem que pegar a parte de subtrair toda a parte de fótons. E essa parte aqui que vem no outro capítulo, que é toda a parte de fótons. Quer dizer, e veja que é uncharged. Ou seja, num compton, você tem, além do elétron, você tem o fóton que está saindo. Então aqui esse não radioativo é a parte do fóton. E um outro? Radiativo de fóton. Não é produzido. O radiativo de fóton é o estralo produzido por elétron. Elétron secundário. Estão falando sempre de secundário. Você vem e transfere cargas para elétrons, ok? Tá. Desses elétrons, toda essa transferência que você fez inicialmente, pode ter aqui uma parte de fótons produzidos de cara, que é o compton, por exemplo. E aqui é a parte radioativa do elétron. Tá. Ok? Tá. Entenderam ou não? Não. Ele tá melhor que antes, com certeza. Que antes eu não tinha entendido. Você leu a parte do capítulo 2? 2. É 2, né? Eu tentei achar, eu fui na equação, mas eu não tinha entendido direito. Eu tinha que ler mais, confesso. Você tem que, não adianta você só ler a equação, você tem que pegar a equação e tem que ler o conceito da equação. E aí tem a explicação da equação, e aí você consegue substituir e achar. Mas... Então vamos dar uma passada rápida pelo capítulo 1 para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Posso? Ou você tem mais alguma coisa? Então ele fala de fluência, Kerman, stopping power e dose absorvida. Fontes. A penetração, veja que a penetração, a curva de penetração tem relação direta com aquela curva de dose. Tá? Ela tem relação direta com aquela curva de dose. Porque a penetração significa
A hora que você vai colocando esses tipos de coisa, você tem em função da energia que você tem. E como você tem no fóton transferindo energia para o elétron todo um grande espectro de energia, vai acontecer isso também. Existe uma relação, portanto, entre isso e o número de partículas que estão penetrando. E aqui Essa curva aí é de é dose. de dose. Dose. Mas ele está relatando essa curva de dose como sendo uma curva de penetração. E não é diretamente, né? Porque diretamente a penetração seria uma curva onde você teria... como é que a gente poderia... Sei lá, a penetração é aquelas 4 curvas que a gente viu no ano passado, que era a curva de fótons, a curva de número de partículas, né? Que é uma coisa que estava no ano passado. Então, aqui a penetração e a dose relativa, de novo, de fótons, quando você tem isso aqui. A dose, de novo, é dose percentual, fótons. Aí você tem os coeficientes, né? Então, esses coeficientes aqui, eu coloquei alguns, mas é importante você entender como é que eu escrevo um e outro. Porque as seções de choque são diferentes. Como é que eu, dado um coeficiente, eu sei, por exemplo, eu sei a equação para ser usada. Eu sei a equação de atenuação muito bem. Mas como é que eu uso o coeficiente de atenuação de energia? Quais são os termos que aparecem na equação do coeficiente de atenuação de energia? Vocês conseguem entender o que eu estou perguntando? O MIEL é de atenuação de energia, concorda? É absorção de energia. Como é que eu acho a absorção de... Como é que eu construo uma equação? A grandeza dele, qual é? A unidade dele, qual é? E aqui não tem unidade. Eu sei que isso aqui é 1 subcentímetro. Sim. Se for isso aqui, eu sei que isso aqui é centímetro quadrado por grama. Né? Isso aqui é centímetro quadrado por grama. O que é isso aqui? Mesma coisa. Centímetro quadrado por grama, né? Não. Joule. Energia, né? No fundo ele é dimensionado, não tem que ter energia. É centímetro quadrado por grama também. Mas como é que eu uso uma equação, já que ela é de energia? É isso, eu não sei o que é. A equação aqui qual é? É n igual a n0 elevado a menos μt. Isso. Tá? Ou μx. E essa equação se for energia? Não necessariamente. Eu não sei, pessoal. Eu nunca usei essa equação também. Raramente usa. Mas o que acontece é que isso te determina qual é a percentagem de energia que está sendo absorvida. Se eu tenho um maior número de fótons, ele vai absorver mais energia. Então tem que pegar fóton vezes energia é igual fóton vezes energia final é igual a fóton vezes energia inicial vezes aquilo lá. Tá? Essa é a energia total. Então a energia absorvida é igual a energia que entra vezes elevado ao número inteiro. MNT, que é a quantidade de absorção de energia. Faz sentido. E o TR? O TR é outra coisa, porque é a energia transferida por... No fundo, ele é a mesma coisa, também para energia. E você tem que saber qual é a energia transferida na primeira interação, se a interação for lá longe. Se a interação for lá longe, ele vai transferir menos por interação. Por quê? Porque ele não tem muito menos fótons. Então a energia, o ETR no final, vai ser bem menor, ou seja, o Kerman diminuiu.
É isso que dá a queda do Kerma. Se quiser, você poderia escrever Kerma zero igual a Kerma igual a Kerma zero vezes elevado ao número de Kerma. Mas por que a gente viu o gráfico era linear? A queda do Kerma. Ele não era linear. A hora que você pega aqui, ele é um exponencial, mas um exponencial. Não, Mas o gráfico da outra aula, do outro slide, do Atix. Porque o Atix, ele usa a penetração. Né? E você está trabalhando com essa curva de penetração, que é para energia de média. Energia muito mais alta. Portanto, isso aqui é uma exponencial, mas exponencial de muito menor do que aquela exponencial aqui. Você está numa energia muito maior. Ah, tá. Você pega aquele trecho do Kerma que você está pegando, é metade do... Se eu pegar essa curva aqui, expandir brutalmente, ela perde inclinação. Sim. Não é linear. Ela é quase linear. E para fazer o TCPE, ele pega justamente uma região que é possível. Aproximar linear. Isso aqui. Ah, então, olha, então o TCPE só pode ser... Então por isso que é transiente, né? Porque você vai não, aqui não pode. Que ainda é muito... Assim, Foi isso que eu aí falei. aqui- Foi isso que eu falei que eu acho que é. Ah, sim. Faz É sentido. a única coisa que me passa pela cabeça. Porque eles não têm uma discussão léxica em cima dos termos que eles usam. E é claro que Mi, N e MTR é a mesma coisa, porque eles são a mesma coisa, menos um fator G. Penetração de elétrons, né, que é aquela curva similar ao que a gente tinha antes, né, você veja que a relação entre as curvas de penetração, ela lembra um pouco aquela curva, aquelas curvas dos 4 que a gente tinha. Essa aqui é uma exponencial, aqui já não é mais exponencial. Aqui já é uma curva que tem uma certa profundidade, queda e depois diminui. Não dá para você expressar essa curva numa equação simples. E se você tem fótons ou prótons, é muito diferente. A rigor, aquela curva que a gente viu era uma reta, só que ela cai aqui. Tá? Essas quantidades, atividade, que são coisas da fonte, né? Atividade miliampere e quilovolt pico. Miliampere e quilovolt pico, você tem uma fonte de raio-x. Atividade, você tem uma fonte radioativa. Uma atividade, dada uma atividade, para ver fluência, eu preciso tomar muito cuidado, porque numa atividade, você tem uma fonte radioativa. Eu tenho só uma energia emitida sempre? Não, eu posso ter um monte de partículas diferentes e posso ter um monte de... Então, cada decaimento de uma fonte radioativa, vocês devem lembrar isso da radioatividade, e eu posso pedir na prova. Cada decaimento eu posso ter mais de uma partícula, posso ter mais de um fóton e posso ter mais de um elétron. Então, dada uma atividade, para saber a fluência de energia, eu tenho que saber, por exemplo, o esquema que eu tenho de decaimento. Se eu não souber o esquema de decaimento, eu não sei nem qual é a fluência de partículas, nem qual é a fluência de energia. E eu preciso também do conceito de âmbar sólido. Porque se for uma fonte radioativa pontual, ela emite em 4π. Portanto, se eu pegar a mesma área e me afastar, essa fluência vai diminuindo. Esses conceitos estão todos embutidos na construção de conceitos que vocês fizeram. E na prova eu posso pedir qualquer um deles. Eu não vou ficar só na coisa específica. Vocês têm que ir além, pensar as coisas, pensar nessas grandezas, no que você já viu, no que é que tem a ver uma coisa com a outra. Então, se eu falo em atividade, você tem que saber o que é atividade. Você tem que saber qual é um esquema de decaimento, o que é um esquema de decaimento, como é que eu calculo quanto de cada energia está sendo emitido, por quê.
no esquema de decaimento. Tá? Imagino que não seja grande surpresa isso que eu estou falando agora. Se for, é uma surpresa desagradável. Se for, não é uma boa surpresa, né? Então, depois a gente falou isso aqui, né? Quando eu falo em Becquerel, Curie. Então, quando eu falo em Curie, eu estou falando em desintegração. Se eu falo em desintegração, eu tenho que saber qual é o esquema de desintegração. Dado o esquema de desintegração, eu sou capaz de saber quantas partículas de cada tipo estão sendo emitidas e quanto de energia cada uma dessas partículas carrega. Aí vem a fluência, taxa de fluência e assim por diante. Então, essas coisas são mais ou menos óbvias, né? Que a partir do feixe polienergético, essas formulazinhas, vocês têm que dominar, vocês precisam dominar isso. Exposição, por que a exposição tem aquela fórmula simples? O que é o Röntgen, que tem a ver com a exposição, né? E por que você tem a fórmula de exposição, é uma constante vezes o X, né? A energia que você está mostrando. O que é aquela constante? Que é a carga sobre a... Oi? Então, aí vem o esquema do Kerman, o esquema da dose absorvida e o esquema por que isso é importante na dosimetria. Kerman, então, ele é definido como energia transmitida por unidade de massa na primeira interação, tá? E isso, no caso de CPE, é igual à dose, e só no caso de CPE. Kerman, isso aí, então, isso que a gente estava falando, que alguém que tinha se perdido, né? Que o Kerman total é Kerman de colisão mais o Kerman radiativo. O Kerman de colisão, no fundo, é o Kerman de partícula carregada, é o Kerman que produz partícula carregada, enquanto que o radiação é quanto ele vai perder, é quanto o elétron vai perder de energia por radiação. A colisão é quanto o elétron vai perder pelo processo normal de colisão, que é o processo que realmente ioniza. Por isso que é chamado de radiação indiretamente ionizante, porque o efeito de ionização de um fóton mesmo é muito pequeno, porque os elétrons que ele arranca são logo repostos. Para quebrar uma molécula, para quebrar um DNA, o fóton pode fazer isso, mas é muito pouco significativo. A rigor, o que é significativo são as cargas deslocadas. Stopping power linear, stopping power de massa, mesma divisão que a gente pode fazer. A dose absorvida, então, é ΔE sobre ΔM. Essas grandezas, isso aqui é bom ter uma ideia, é bom você realmente, porque você vai precisar sempre memorizar depois, inclusive por condições de proteção radiológica, né? Quando você for um trabalhador, você vai lá e o símbolo varia. Dependendo da dose que você tem no ambiente, o símbolo tem variações, ele tem que estar escrito qual é a dose. Então, se você vê a dose em inglês, você tem que saber que é muito alta e você tem que tomar muito cuidado com o ambiente. Se lá tem uma dose de classe N aí, que é, sei lá, alguma coisa da ordem de microsieverts, equivalente a microsieverts, você pode nem olhar e trabalhar diretamente sem grandes cuidados. Não pode comer, né? Mas, tirando isso, você já come a rigor. Já come com ingestão de alimentos. Então, as tabelas aqui, mais ou menos, de tipo de radiação e as constantes que você tem. É importante saber
isso é importante realmente decorar, não tem muito jeito. O que é dose, o que é dose equivalente, o que é dose efetiva. São 3 coisas que você tem que saber e tem que decorar. Essas coisas que tem que decorar, vocês podem achar esquisito, mas é como você tem que saber o endereço de casa, ou quando você sai, se você não souber o endereço de casa, você não volta às vezes. Então você tem que saber o endereço de casa, não tem jeito. Algumas coisas você tem que decorar na vida. O nome da sua namorada, do seu namorado, você não pode trocar o nome do namorado e da namorada, porque senão dá muita confusão. Então é bom que vocês... Algumas coisas a gente tem que decorar na vida. As unidades de radiação, essa tabela, como eu falei, ela é bastante importante. As doses, isso aqui com o tempo você vai saber, mas é óbvio que não precisa saber de cor esse tipo de dose. Essas quantidades vocês vão, com o tempo, vocês vão se acostumar. O que são, né? Quais são as fontes de radiação? Isso é importante. Aqui tem um decaimento, né? Por exemplo, você veja aqui, se eu pensar no decaimento do urânio 38, você tem tudo isso aqui na cadeia. Então, para você dar uma atividade de urânio 238, calcular qual é a fluência produzida, é uma loucura, porque essa fluência varia no tempo, varia na energia, varia no número de partículas, então é bastante complicado. O que dá para calcular é quando você tem uma fonte de meia-vida alta, que decai por pouca coisa. Então você consegue saber qual é a fluência e outras coisas do tipo. Adônio, polônio, kerma. Aí falam em kerma de colisão e kerma de radiação. Aqui tem a figura, que eu não passei da primeira vez, mas aqui tem, por exemplo, claramente o que é CPE. Então você tem uma região chamada de build-up, onde você vai cada vez ficando mais dentro do material, ou seja, não está escapando nada, até que você chega numa profundidade, que é a profundidade que tem a distância mínima de penetração da partícula produzida. Então, a partir daí, você tem uma região de CPE, e essa região de CPE é constante. É claro que isso não está supondo um meio limitado. Se esse meio tivesse um limite aqui, essa coisa aqui tinha que cair simetricamente. Porque tanto faz eu vir com o volume de lá para cá ou de lá para lá. Principalmente se for, por exemplo, uma esfera dentro de uma esfera. Né? Por outro lado, isso aqui não é realista. Então, o que você tem, em geral, é uma coisa desse tipo aqui, onde você tem o que se chama TCPE, porque você não tem, inclusive, aqui o kerma de colisão é constante. Isso é irreal. Porque isso está supondo que eu não tenho na entrada do meu material, eu não tenho a diminuição da fluência da radiação que está entrando. O que acontece na rigor, essa fluência tem uma diminuição. Se essa fluência tem uma diminuição, eu tenho o que se chama TCPE. Então, essas são as regiões. Você tem uma região beta, esse beta é uma constante entre um e outro, aqui nesse caso. Kerma, influência de energia. Veja que o kerma é simplesmente a fluência versus a transferência de energia. Isso é a transferência de energia na primeira interação, né? Então, o kerma é energia transferida na primeira interação por unidade de massa. Então, é dado só por isso. Você vê que isso aqui é centímetro quadrado por grama em energia, ou joules de centímetro quadrado por grama. Isso aqui, você multiplica pelo número de partículas, você tem energia por unidade de massa. Isso você pode checar para ver se essas unidades estão certas. Isso é a exposição, inclusive dá para você saber de onde é que sai isso, você pode explicar de onde é que sai isso. Isso aqui é simplesmente o potencial de ionização no ar dividido
pela carga produzida cada vez que você tem ionização. Essa carga, obviamente, depende também, se não fosse ar, que é ar sempre, né? Mas o ar você tem H2O. Então, a hora que se separa, ele fica com dois íons de um tipo e um íon de outro, que é 2 hidrogênios e um oxigênio. Dose absorvida em Kerman, onde aqui você pode, a única coisa que ele fez foi, como é Kerman de colisão, ele pegou o Kerman total e multiplicou pelo fator G, que é o que ele perde em radiação. Então, essa daqui já é para a próxima aula, mas essas teorias de cavidade é o que a gente já viu no capítulo passado. Mas isso mostra que nessa parte, até esse slide, essa parte inicial faz uma revisão geral do que a gente está vendo no semestre. Tá? Só não vai ter depois a parte de cavidade. Aí que a teoria acabar, a gente entra na parte dos detetores, como é que os detetores dosímetros funcionam especificamente. Ok? Tá pronto para ir embora? Tô vendo, você tá aí. Não, tô só escutando a coluna mesmo. Essas cadeiras são de matar, né? Eu fico pouco mesmo. Eu acho que os alunos, alguma hora, o alunado do Brasil deveria processar as escolas pelas A gente não colunas. consegue nem puxar matéria na UFRJ de cadeira? Mas eu Você quer explicar o que você quer dizer com isso? Não, eu quis dizer que a burocracia. Não, eu quis dizer que a burocracia é muito grande para tudo aqui. Para coisa Não, simples. para puxar cadeira. Puxar cadeira significa que você tem que ter o pré-requisito que você tem. Mas, por exemplo, na física médica, física 1, física 2, física 3, física 4, a gente tem que ir lá, ficar abrindo processo para poder puxar outras matérias. Perdão, esses processos sou eu que não cometi. Não, mas eu não vou ter Não, culpa. deixa eu te explicar. Tipo assim, De olha jeito só, nenhum. tudo bem, tem burocracia, mas eu não tenho nada. Não, isso foi um erro brutal. O problema, quando eu não estava aqui, inclusive, foi feita a modificação no currículo do bacharelado. Aí eles resolveram, eles oferecem, desde o início do curso, era sempre a mesma cadeira para física e para bacharelado, física médica e bacharelado. Só que eram 6 horas por semana de física 1, 2, 3 e 4. Aí a física resolveu mudar de 6 para 4. O que eles fizeram? Deixaram as cadeiras e criaram física 1, 2, 3, 4A. E o coordenador da época de física médica esqueceu. Então, e aí não tinha mais física 1, 2, 3 e 4 por 6 horas. Então vocês estão fazendo uma cadeira que vocês têm que mudar sempre. Assim que eu conseguir mudar o currículo do curso, não vai ter mais esse problema. Eu gostei de dizer, aí eu até concordo, você fala, gente, isso é automático, não precisa passar por mim. Todo mundo sabe que vai passar. Pega a secretaria, tá? Acabou, pega e já aprova o cara. Mas não porque a reitoria exige que se tenha burocracia. Aí é verdade. Concordo. Para tirar diploma também, você tem que fazer o órgão do processo. Pô, eu tenho que falar, fazer isso porque eu não peguei o diploma do ensino médio. Acabou a aula.